Aqui hoje, se não me corrija, seja para falar sobre o lance do Raikkonen ontem. Boa tarde a todos. Para te ver como a gente fica com a pecha de que sempre vem falar com vocês aqui para especificamente falar da arbitragem, né? Sem nenhuma dúvida, é uma pauta que nos preocupa muito, que a gente reiteradamente vem publicizando as nossas indignações e de forma até bastante silenciosa, buscando provocar as instituições para que haja uma melhoria coletiva. Afinal de contas, nós somos parte deste processo de construção do futebol brasileiro e sendo parte disso, a gente precisa também promover esses debates para melhoria. Já que tocasse nesse assunto, evidentemente, o último jogo não foi na verdade, a arbitragem em si, de campo, foi uma arbitragem até, de certo modo, adequada, mas, novamente, a forma como a interpretação do VAR, a condução do VAR, os protocolos que são estabelecidos, que muito a gente debateu com vocês aqui publicamente no Campeonato Gaúcho, debatido por vários especialistas na arbitragem, falando sobre a intervenção ou intervencionismo do VAR de forma bastante excessiva, e que, naquela oportunidade no Campeonato Gaúcho, a comparação imediata era com o campeonato anterior brasileiro, dizendo que o do Gaúcho estaria de forma equivocada. E o que a gente vê agora, a interpretação que está sendo feita e estabelecida pela comissão de arbitragem, é que haja a intervenção mais permanente do VAR. E faz com que, na nossa avaliação, tenha uma confusão das competências e das interferências que tem que ser feita em determinada jogada. Falando especificamente do nosso jogo, além para nós aqui, uma interpretação não observado o protocolo, o VAR faz o convencimento do árbitro de campo com relação ao gol do Raikkonen. E nós tivemos em outras oportunidades que lances similares, não possível de identificação com clareza, se respeita a arbitragem de campo, né, a decisão de campo, quando se determina que o lance é inconclusivo. Nesse caso específico, na nossa avaliação, fizeram uma série de ilações sobre os lances que foram apresentados, e aqui para nós, mais confundiram o juiz de campo do que ajudaram e contribuíram. E na nossa avaliação, é lamentável, porque afinal de contas, toda a tecnologia empregada para que pudesse ter clareza nas jogadas, isso viria certamente para ajudar. E também os próprios lances onde passam as linhas para avaliação dos impedimentos também não tem muita clareza para quem visualiza isso. Primeiro que isso não é divulgado de forma clara também no telão do estádio, ou até mesmo nas imagens que a televisão mostra, e isso causa uma confusão até para quem está no estádio, para quem está em casa. E as imagens, inclusive, que são utilizadas depois, são imagens que são desfocadas, imagens que não têm qualidade, imagens que, no mínimo, deveriam ter um pouco mais, vamos dizer assim, de tecnologia aplicada para ter uma melhor solução. E não é o que a gente vê, lamentavelmente, e o que faz com que o produto deprecie, a gente tem falado isso, faz com que até as pessoas, daqui a pouco, que estão nos estádios se desmotivem, com essa, até além dessas questões todas, até da demora da decisão, porque isso esfria, o ambiente já não é o mesmo, é um tensionamento, enfim. Mas também eu preciso dizer que toda vez que a gente faz essa manifestação aqui, alguns colegas de vocês, e não são todos, evidentemente, eu sou responsável por aquilo que falo e não posso controlar a interpretação daquilo que estou dizendo, mas muitas vezes a interpretação que se faz, equivocada na minha avaliação, é de que quando a gente faz esses registros, a gente estaria ofendendo a honra e a moral de alguém.
Isso a gente já ouviu algumas vezes, reiteradas vezes, e o que a gente está falando aqui é de erros, equívocos. Não estamos falando aqui de má fé e nem da idoneidade das pessoas. E isso tudo faz sentido quando a gente é parte de um processo de construção, como eu havia dito. Então, lamentavelmente, o juiz da partida ontem, até de forma adequada, foi bem, mas o VAR acabou estragando aí o jogo pelas questões das intervenções que foram feitas. Mas a questão toda, para além da arbitragem, é importante dizer que segunda-feira também terá uma reunião importante dos clubes na CBF, onde o presidente Alessandro vai representar também o Internacional, e a pauta principal será a arbitragem. Não é comum, me parece, embora seja os clubes em geral fazem suas reclamações como tem que fazer, mas não é comum que na altura do campeonato que a gente está, tantos erros e tantas reclamações tenham acontecido de todos os clubes, de toda a ordem, de todas as séries aí, reclamando fortemente da arbitragem e principalmente da falta de coerência, da falta de critério em lances similares para jogos, para lances específicos. Então, a gente espera aí que a gente possa ser, sim, parte importante desse processo para construir uma arbitragem melhor. Mas, enfim, são questões que ficam para fora do campo. O que importa para nós também é entender a nossa atuação, entender os nossos objetivos, entender, valorizar a vitória, que foi importante para nós, e focar aí nos próximos jogos e competições que a gente tem pela frente. Bisol, aqui, boa tarde. Ano passado, quando o Roger chega, ele analisa o momento do time e vê que o Valência estava passando por um momento conturbado dentro de campo. Ele tira o Valência da titularidade, coloca o Borré, e ele até comenta isso em coletiva para o Valência recuperar o espaço dele dentro de treinamentos, entrando no decorrer dos jogos e tudo mais. Agora, com a lesão do Borré, o Valência não vai ter esse espaço. No último jogo, ontem, entrou o menino Raikkonen, de 16 anos. Para o meio do ano, o Inter estuda trazer um outro atacante de uma característica diferente do Borré e do Valência, um jogador mais de área, até para dar alternativas ao Roger para um esquema de jogo diferente, para mudar o rumo de partidas, e também, né, para ter um terceiro atacante para não ter um peso tão grande em jogadores da base. Primeiro te dizer que acho que o Roger, a comissão técnica, nós aqui do departamento de futebol, que está aqui o D'Alessandro e o Mazuco, sempre deixamos muito claro da forma e condução da comissão técnica para com os atletas, principalmente na gestão de grupo. O Roger tem falado isso muito nas entrevistas dele, e a gente vê isso no dia a dia, de que aquele que verdadeiramente treina bem tem que ter a oportunidade de entrar. E aquele que se lesiona e sai por essa razão, e estava na condição de titular, tem a capacidade depois, quando retornar da sua lesão, também buscar a sua titularidade. E acho que ele tem feito isso com bastante clareza para todos, e isso, além de gerar um senso de justiça coletivo, também gera, e que eu acho que é fundamental dentro do grupo, a disputa por aquela posição. E é uma disputa saudável que só quem ganha aqui é o Internacional, fazendo com que todos ali tenham a capacidade de buscar o seu espaço. E no caso do Enner, ele não é diferente. Ele, ao contrário do que tu disseste, pelo que eu entendi, ele não perdeu o seu espaço, ele continua tendo o seu espaço, e acho que, pensando com todas as opções que a gente tem de jogadores e de campeonatos que temos pela frente, eu tenho absoluta certeza que ele fará a diferença, nos ajudará, e tem toda a confiança do grupo, da comissão técnica e da diretoria. Afinal de contas, também a gente precisa entender que jogadores também passam por momentos, né, oscilações, e por isso que temos estrategicamente um grupo que nós entendemos que pode dar conta de todos os campeonatos que vêm pela frente. Porque em cada posição nós entendemos, ou seja, pelas contratações que nós fizemos de forma estratégica para enfrentar todos esses campeonatos, também o aproveitamento dos meninos da base que estão aí junto conosco e nos ajudando bastante. Bisol, teve uma reunião há pouco onde o Inter apresentou, a gestão apresentou as finanças, né, aos conselheiros, e teve a questão da enchente, por óbvio, né, no ano passado, mas é um déficit muito importante, quase 35 milhões de reais. O Inter não esconde
ano após ano, a necessidade de vender um jogador por semestre ou por ano. Qual é a necessidade para esse meio de ano, essa janela europeia que vai abrir? O Roger até brincou numa entrevista esses dias que o Vitor Gabriel e o Vitão podem sair juntos, de repente, para o mesmo clube. A gente sabe que tem olheiros interessados no Bernabéu, de 2 clubes espanhóis interessados no Bernabéu. Vocês já têm algo concreto, alguma proposta ou promessa de chegada de proposta? E como é que o Inter faz vai conseguir segurar esse grupo até o final do ano? Primeiro que eu costumo dizer aqui que eu não gosto de sofrer por antecedência, né? Então a gente sabe que os momentos adequados e as janelas estabelecidas, o mercado se movimenta. E eu digo também sempre que o mercado se movimenta para nós e para os outros. E a gente fica muito feliz quando a gente está no mercado e também é enxergado como um clube com potenciais ativos. E quando chegam propostas, a gente verifica que, de fato, estamos fazendo um trabalho a contento e que o jogador vem desempenhando e que isso possa dar algum resultado desportivo e financeiro para o clube. Como a gente não imagina como vai se desenhar essa janela, o que a gente projeta é que certamente na abertura da janela teremos propostas, procuras, sondagens, e isso é natural do futebol. E cada caso que chega para nós é analisado pelo nosso corpo técnico do departamento para avaliar, seja do ponto de vista financeiro e seja do ponto de vista também de uma eventual perda desportiva que possa acontecer no nosso grupo. Mas o que a gente tem deixado muito claro também é que, estrategicamente, a gente trabalha que se eventualmente nós tivermos alguma perda que nos dê alguma desvantagem competitiva em algum momento, nós vamos sim ao mercado também para buscar uma reposição para manter aquilo que a gente espera e a competitividade e a disputa que esse elenco tem para as competições que vêm para o futuro. Isol, boa tarde. Boa tarde. Como vocês da direção estão enxergando, né, a oscilação do time em desempenho nesses últimos jogos e como vocês veem o trabalho no dia a dia para que se encontrem soluções para que não se chegue num ponto, né, de daqui a pouco dizer que realmente o trabalho decaiu por completo? Não. Como que vocês estão enxergando isso, né? A possível solução para que volte esse bom desempenho? Importante a tua pergunta, porque nos últimos tempos aí eu acho que a gente vê muita informação e por vezes informações de sentimento, sem dados. Aqui no departamento a gente trabalha profissionalmente com vários dados. A gente recebe dados praticamente todos os dias das atividades dos atletas, das estratégias da comissão técnica, das nossas valências, das nossas deficiências, da clareza como a gente trata com as questões do departamento de futebol. E isso sempre foi tratado por todos nós aqui de forma muito clara com o torcedor também. Nunca nós nos colocamos num processo de autossuficiência ou até mesmo numa situação de que nada tem para mudar aqui, nada, está tudo certo. Ao contrário, desde que assumimos aqui o departamento de futebol, a gente tem deixado muito claro que é uma evolução das coisas, uma construção das coisas e que tudo se conecta se a gente pensar na montagem de elenco, seja lá em 2022, 2023, com as contratações em meio de janela, com as contratações específicas que foram feitas agora recentemente, tudo se conecta com o planejamento e sempre com o pé no chão. Sempre com o pé no chão, sendo muito realista com o nosso torcedor e muito realista também conectado com a realidade que tu traz também aqui há pouco tempo da questão financeira do clube, que, sem nenhuma dúvida, dificulta que a gente seja mais proativo do ponto de vista do mercado. Mas, ainda que a tônica seja de que a gente esteja oscilando, a gente precisa também ver números e entender a realidade. Eu tenho aqui algumas anotações que fiz, apenas para lembrar, porque são questões que a gente vê o dia a dia. Só no mês agora de abril, nós tivemos 9 jogos. Tivemos 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E essa derrota foi a derrota em casa para o Palmeiras e que a gente
acho que boa parte da imprensa, dos colegas de vocês, reconheceram que foi, dos últimos tempos, o maior desempenho nosso, que nós poderíamos, inclusive, ter saído com a vitória. E com um clube que também se projetam aí com um clube com potencial candidato ao título. E aí tem mais informações, assim, por exemplo, em 2025 nós jogamos 22 jogos, 13 vitórias, 8 empates, 1 derrota. E esse aproveitamento, agora, dessa temporada, também campeão gaúcho, com 71,2%. Se a gente analisar os últimos 2 campeonatos do percentual que o campeão brasileiro teve, é abaixo de 71,2%. Ou seja, nosso aproveitamento em 2025 é muito importante. E só perde, está em segundo do campeonato, só perde em aproveitamento para o Flamengo. Na temporada de 24, e aí faço essa referência de 25 e volto para 2024, a gente vê só a questão do desempenho do recorte do Roger. Tá? Na temporada de 24, nós tivemos 26 jogos. Foram 13 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, com aproveitamento de 60,2%. O Roger assumiu ali final de julho, início de agosto, acho que foi isso, e conseguiu a vaga direta para a Libertadores. Então, são esses dados que a gente traz, e quando a gente traz essas informações, não é para dizer que está tudo bem aqui. A gente se cobra permanentemente, e num ambiente extremamente profissional e competitivo, faz com que a gente tente olhar para todos os detalhes. E praticamente todos os dias nos reunimos aqui para diagnosticar, para tentar ver as questões que eventualmente a gente pode melhorar. E é um senso comum do departamento, é um senso comum. E vejo isso com muito bons olhos, porque, a bem da verdade, a gente nunca transmitiu para fora que as questões aqui eram questões que simplesmente nós que eram tranquilas, ou que a gente dava conta de todos os campeonatos aqui sem nenhum problema. É importante dizer que tudo isso também é natural, a gente encara com naturalidade a oscilação, mas a gente precisa também entender o contexto de jogos. A gente estava fazendo cálculo esses dias, aí tem jogos que a gente, 72 horas, a gente não teve esse intervalo para de um jogo para o outro. Isso tudo reflete, sem nenhuma dúvida, no desempenho. Agora, nós também não estamos trazendo desculpas aqui, mas sim são questões que enfrentam todos os clubes e que a gente precisa superar. E nesse aspecto, também precisamos valorizar aqui todos esses números que eu trago para vocês. Mas, melhor defesa da temporada, junto com o Flamengo, time que menos perdeu na Série A, a gente só teve 1 derrota até agora. Terceiro melhor ataque do brasileiro, o primeiro é o Flamengo. Terceira melhor defesa do brasileiro. Terceiro menor número de finalização sofrido. E o segundo melhor aproveitamento da Série A, com 71,2%, como eu havia dito, que perde apenas para o Flamengo. Sob o comando do Roger, as derrotas que tivemos em 24 foram 4 derrotas com o Roger em 2025, 1 derrota. Total, 5 derrotas desde que o Roger e a comissão assumiu. E 3 dessas 3 derrotas ocorreram no final da temporada passada, ali quando a gente já não tinha mais capacidade de ganhar o título e tínhamos conquistado a vaga direta para a Libertadores. E sem contar toda a construção que a gente vem fazendo através do D'Alessandro, que está aqui, junto com a nossa base, tentando fazer essa interação, trazendo atletas para cá, fazendo com que os atletas também interajam mais com o profissional e que eles possam ser utilizados para nos ajudar. Bisol, quero te perguntar a respeito de uma situação que ocorreu ontem, na partida de ontem, com relação ao Ener Valencia. Tem um momento no segundo tempo que ele é substituído e o Inter ainda não tinha conseguido fazer o gol na partida, estava 0-0, e ele sai lentamente enquanto ele é vaiado. A gente sabe que o Ener Valencia foi importante para a conquista do título gaúcho. De lá para cá tem um período aí de jejum dos próprios atacantes do Inter. O Roger falou sobre isso ontem, colocou o Ener Valencia como uma dessas preocupações pelo jejum de títulos do ataque, de
gols do ataque, perdão. Mas chamou a atenção esse momento do jogo e a gente não teve um maior esclarecimento. Tem uma conversa com o Ener Valencia para que ele tenha talvez um senso de urgência um pouco maior, de modo que não necessite, por exemplo, de uma ruptura, de que não se fale de fim de ciclo do Ener Valencia, por exemplo? A gente está falando aqui de um atleta que é ídolo na seleção dele, um atleta que foi goleador na Europa no período que esteve no último clube dele, um atleta já com 35 anos, que tem um histórico importante na sua carreira e que sempre teve sua carreira pautada pelo profissionalismo. Ele é um atleta que se cobra permanentemente aqui como os demais. Nós temos um grupo de jogadores e atletas que têm a exata dimensão dos desafios que a gente tem pela frente e se colocam nesse processo como solução. E eu não vejo, sinceramente, e só lembrando que o ano passado, no momento em que nós estávamos terminando já estávamos resquício ali do final da enchente, se falou muito também do atleta, se falou muito da intenção do atleta, da vontade do atleta, não só dele, mas de outros atletas aqui. Eu fui um que enfaticamente disse que não havia nenhum problema com desmonte de elenco, com saída de elenco, enfim. E quando oscila, parece que está tudo errado. Parece que os jogadores não estão afim, parece que estão querendo ir embora, parece que começam a fazer ilações. E eu quero deixar muito claro isso, os atletas todos estão comprometidos com o Internacional, estão comprometidos aqui com a comissão técnica, acreditam no projeto, nós acreditamos no projeto, nós trabalhamos incessantemente. O sentimento que nós colocamos na pré-temporada, antes da pré-temporada, como foco no Gauchão, e que deu certo, continua sendo a tônica, porque é a história do Inter para com o Inter mesmo, e esse envolvimento dos atletas tem que ser permanente para que isso seja construído com títulos. E com o Ener não é diferente, pode ter certeza. Citou esses números positivos mais de uma vez, inclusive para reforçar, até acredito que por uma ideia de um campo de força de algumas situações extras não entrarem no clube, mas como a própria Nani disse na pergunta, há uma queda de rendimento e um sinal amarelo, pelo menos que foi ligado na Libertadores, após o bom resultado do Bahia, após, acredito eu, o empate com sentimento de derrota contra o Nacional, porque levar 3 gols do pior time do grupo até o momento foi considerado ruim por todos, acredito, e depois a retomada assim é muito positiva. Mas eu queria que você fizesse um recorte de cada competição, porque esses números eles são positivos, e principalmente da Libertadores, porque o Inter hoje tem uma situação ainda não delicada, mas que pode se tornar na Colômbia. E são 4 jogos longe do Beira-Rio neste momento. É óbvio que não tem uma priorização de competição, mas como que o Inter enxerga essa ideia como departamento de futebol junto com o Roger, de talvez, neste momento delicado, priorizar uma das 4 competições, especialmente a Libertadores? Não, primeiro te dizer que o recorte que eu tenho do mês de abril aqui é de quase 60%. Que eu até concordo contigo que oscilou o desempenho, mas se a gente for olhar em números, nós estamos num percentual muito bom. Se considerado os jogos, porque a gente não entra no detalhe, se considerado os jogos que foram em casa e foram fora, o que saiu da curva, vamos dizer assim, foi o jogo contra o Nacional. Essa é a verdade. Porque os demais jogos, se tu for ver, ganhamos do Juventude, ganhamos agora do Maracanã. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo que, como eu disse, o desempenho, ninguém criticou o desempenho foi muito bom, poderíamos até ter ganhado o jogo. Então, teve vários jogos, ganhamos do Cruzeiro em casa, ganhamos do Atlético Nacional em casa, por goleada. Então, a oscilação, na nossa avaliação, ela faz parte de um processo de rotina do nosso calendário e da forma como a gente tem que lidar com os tempos do futebol. Mas a gente não se conforma com isso, evidentemente. O que a gente busca é sempre o melhor desempenho, que a gente busca o melhor futebol, mas quando se joga, e vocês acompanham isso, um jogo
mais associativo, coletivo, que é o jogo que o Roger se dispõe a fazer. E a gente também precisa que todos os setores do nosso time funcionem. E por vezes, quando não se tem resultado no ataque, como está sendo dito aqui, se resolve de forma coletiva. Nós temos extremas que fazem gol, por exemplo, Wesley, Tabata, Vitinho, enfim. Nos últimos jogos fizemos gols também com bola parada. E tudo isso se repercute no treinamento e na forma como a gente treina. E sabendo de tudo isso, muito antes de entender todos os campeonatos que nós temos pela frente, nós estabelecemos também contratações específicas aí hoje que estão dando resultado. E para isso nós entendemos que o desafio é grande, de ter que esse mês de maio talvez ser mais difícil do que o mês de abril. Mas nós entendemos que nós temos capacidade de elenco, temos capacidade de construção estratégica, temos capacidade de fazer resultado fora do Beira-Rio e temos convicção sim que até a parada FIFA aí a gente tem as duas classificações encaminhadas, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores também. Visual, aqui. Só um ponto específico na resposta para o Jobim não ficou respondido. O Inter vai atrás desse camisa 9 no meio do ano? É uma possibilidade? Por exemplo, se fala na Argentina que o Joaquim Correa, atacante da Inter de Milão, reserva por lá, vai terminar o contrato, não vai ficar. É um jogador que o Inter teria interesse, estaria conversando, negociando. Essa é uma possibilidade, o Inter vai buscar esse 9. E também para o meio do ano. A gente sabe as questões financeiras que o Inter vive, mas tu respondeu por Felipe anteriormente que, dadas algumas possibilidades de saídas, teria que fazer essas reposições. Fora isso, o Inter ainda entende que precisa de algo no elenco. Por exemplo, se fala muito da má fase do Bruno Henrique, um camisa 8, como era o Irala, por exemplo, do São Lourenço, que o Inter queria. Esses nomes e essa possibilidade também de mercado para o meio do ano. Vocês conhecem um pouco a nossa postura aqui, né, de não trazer nomes e nem criar uma expectativa no torcedor. Primeiro porque se quer, do ponto de vista legal, está aberto a janela com possibilidade de contratação. E segundo que as análises que a gente faz permanentemente junto com a comissão técnica são questões que a gente debate internamente, porque se eventualmente a gente entende que haja necessidade de contratação, são questões que a gente trabalha primeiro com o elenco que temos e a gente trabalha também com análise de dados, com capa, com mercado, para que a gente possa estabelecer uma estratégia quando ocorrer a oportunidade. Neste momento, a gente não trata esse tipo de discussão com o elenco, porque todos estão focados nos campeonatos. Se eventualmente a gente trazer esse debate, a gente entende que isso possa prejudicar o ambiente interno, mas sem nenhuma dúvida, e não quero ser protocolar aqui, mas o mercado de meio de ano sempre é um mercado movimentado. E a gente espera que eu penso, não gostaria de perder ninguém, mas se eventualmente isso acontecer, a gente sim temos capacidade aí de fazer contratações e junto com nossos executivos e nosso departamento aí de prospecção e análise, a gente tem a capacidade também de se reinventar. Valeu, pessoal.